O Indoor é um concurso esperado o ano todo por muitos cavaleiros. É um concurso que eu avalio um dos mais técnicos por ser uma pista pequena. A gente tem os concursos o ano todo outdoor e temos uns 4 ou 5 concursos indoors. Então são os que a gente tem que se dedicar no trabalho e no controle dos animais para poder ter uma melhor prova possível. Meu primeiro contato com o cavalo foi no dia que eu nasci, quando eu saí do hospital. Meu pai me trouxe na hípica para estar próximo dos cavalos. Eu não me lembro, né, mas lembro de ver fotos. E eu acho que depois desse dia, sempre estive próximo deles. Meu pai nasceu na década de 47. Então nessa época o hipismo era recém-iniciado aqui no Brasil e tudo, já tinham algumas coisas acontecendo. Agora era um momento que ele era tido como um dos cavaleiros mais técnicos que tinha na época aqui. Então ele tinha uma qualidade no trabalho dos cavalos que era muito boa. E foi um dos cavaleiros que integrou Jogos Pan-Americanos, Olimpíadas e tudo mais aqui pelo nosso país. O hipismo é uma parte da equitação, né, que a gente tem, onde o cavaleiro monta em cima do cavalo, tem o domínio dele e a gente tem que botar o cavalo a galope e saltar os obstáculos aí. O hipismo começa quando você está iniciando nele, pulando vara no chão, e o ponto mais alto que a gente tem são as competições de nível 5 estrelas e Olimpíadas e tudo, que são provas a 1,60 m e chegando obstáculos até 2 metros de largura. Algumas verticais até pode ser até 1,65 m aí. Adestramento é um esporte muito bonito de se ver. É onde você tem a arte do cavalo fazer alguns movimentos, o piafé, a passagem, a pirueta, o trote alongado, a mudança ao tempo. Então é uma parte onde você foca simplesmente no trabalho do animal, sem ter o salto como um objetivo. A corrida é feita normalmente com cavalos puro sangue. Iniciou isso aí, se eu não me engano, foi lá em Kentucky que tudo começou. E tem aquele feito histórico de um cavalo que conseguiu ganhar as 3 alianças, né? O Secretariat. Então tem o filme lá que passa toda aquela corrida. Todas as vezes que eu vejo, meus filhos gostam de ver. É realmente uma coisa muito emocionante. Chega a me emocionar todas as vezes. A trelagem é o momento que você coloca seus cavalos na frente, atrela eles a um carro, e aí você tem algumas provas hoje que são feitas com obstáculos que você tem que vir com velocidade, passar no meio dela, o cavalo tem que passar dentro d'água. É um pouquinho de uma mistura do adestramento com o CCE, porque você tem que ter o adestramento bom do seu cavalo tem que ter a coragem de entrar dentro dos buracos ali, passar e você conseguir fazer da melhor forma. Não sou mais expert nessa modalidade, mas é uma modalidade também muito bonita de se ver, onde tem a maior parte delas aqui no Brasil, é lá no Aras Larissa. O polo entre todos é o mais duradouro, né? O polo você tem 7 minutos de tempo,
são 6 tempos de 7 minutos, então você passa ali 42 minutos jogando ele, os intervalos e tudo, então uma competição de polo é a que dura mais normalmente. A nossa do hipismo a gente fala muitas vezes que é um pouco delicada, porque a gente se dedica tanto, 1 hora mais ou menos por dia com um cavalo, para você entrar dentro de uma pista e ficar com ele 1 minuto e meio, e não tem muita chance de erro. O polo já é um jogo mais longo, que às vezes você erra, mas você tem teu companheiro para te ajudar e tudo, então muitas vezes você consegue superar um erro em cima de um acerto em cima de um erro que você teve lá atrás. Só um minuto. Os anos 80 foi o ano que eu cheguei ao mundo. No dia que eu saí do hospital, meu pai me trouxe na época para ter um contato com o cavalo. Depois disso, aos 5 anos, comecei a praticar o esporte do hipismo. Desse dia em diante, passei a montar diariamente e aos 7 anos ali, tive um tombo de um cavalo que um dia tropeçou comigo, eu caí e me assustei, fiquei com um pouco de medo, quis trocar o hipismo pela bola. Logo depois me dei conta que não dava para trocar o hipismo pela bola. Voltei para os cavalos e foi onde eu tive minha grande paixão. Em 1989, eu me lembro quando eu montava um cavalo chamado Superman, era um pônei, e eu tive o primeiro título do Troféu Eficiência montando ele. Isso aí marcou bastante para mim e foi uma superação logo depois do tombo, ter conseguido voltar e logo depois ainda ter conseguido um título para sempre incentivar a gente, porque todos falam, mas no fundo todos nós queremos ter os títulos. Nos anos 90 eu iniciei a categoria Mini Mirim e ia saltar. Em 1991 eu fui vice-campeão paulista de Mini Mirim. Mini Mirim é uma categoria que a gente chama de criança, de quando você tem dos 10 aos 12 anos de idade. Não, desculpa, dos 8 aos 12 anos, se eu não me engano, você inicia a categoria Mini Mirim. E eu montava o mesmo cavalo, Superman, ele era um pônei pequenininho. E o meu vice-campeonato veio porque eu me lembro perfeitamente no meu percurso até hoje. Foi um percurso que no número 3 eu entrava pela esquerda num duplo salto. E nesse momento o hipismo tinha algumas coisas que eram classificadas como obrigatório. E nesse duplo que tinha uma distância de 7,5, que o cavalo tinha que dar um lance de galope só. Como o meu cavalo era pequenininho no início do percurso, eu não conseguia entrar com um galope grande para ele fazer um lance só. Ele acabou fazendo 2 lances e eu fui penalizado por 1 ponto. Acabei perdendo o Campeonato Paulista, mas sendo vice-campeão com ele, que me trouxe muita alegria aí. Em 1994, tive um título também, depois que o meu primo faleceu, com um cavalo que ele montava, chamava Via Smoking. E foi muito gratificante por ser um cavalo que era dele, que ficou para mim. E fui campeão paulista de mirim com ele no Clube Hípico de Santo Amaro. Me lembro até que no último obstáculo eu toquei, a vara chegou a balançar e não caiu. Foi outro momento muito importante na década de 90 na minha vida. No ano de 2000, eu avalio que foi um ano muito difícil na minha vida. Foi o ano que eu perdi meu pai. Em 2001, eu saltei o primeiro derby do Clube Hípico de Santo Amaro com um carro chamado Casco Z, que eu tive a felicidade de ganhar. No início do ano de 2002, meu pai veio a falecer. Um momento muito difícil da minha vida, onde eu tive mais aproximação aos cavalos, que eram as coisas que eu mais tinha contato com ele. Foi um momento que eu não queria desgrudar dos cavalos, porque até hoje eu acho que eu não desgrudei mais dos cavalos também, porque é onde eu tenho a maior ligação com ele. E sinto muitas vezes a presença dele me falando coisas e me explicando coisas e tudo a referente aos cavalos. Depois desse ano aí, minha carreira eu acho que teve um grande sucesso. Foi um ano muito importante para mim. Em 2004 teve algumas vitórias, tive uma vitória importante em Belo Horizonte, num mini grande prêmio, que eu me lembro que foi um dos primeiros que eu ganhei assim, fora de São Paulo.
2005, 2006, 2007, 2008, 2009 foram anos maravilhosos. Foram anos em que eu tive inúmeras vitórias de grande prêmio. Tive um cavalo chamado Long Neck, que foi um cavalo muito importante na minha carreira. Um cavalo que fez muitos títulos para mim. Um cavalo onde eu tenho uma gratidão enorme por ele. Na verdade não é nem por ele, eu tenho gratidão por todos os cavalos. E eu digo, acho que eu tenho sorte ou eu tento fazer da melhor forma possível para eles. Eu sempre tive um cavalo no momento certo para fazer as coisas certas, para, graças a Deus, realizar os sonhos que eu sempre tive. O Grande Prêmio do Indoor, em 2010, foi com a Gina, uma égua que eu tive. Uma égua que era bem temperamental, ela era bem difícil de trabalhar. Ela parecia que ela tinha um relógio na cabeça dela. Ela começava a trabalhar e ela tinha em torno de uns 40, 45 minutos que ela ficava numa boa trabalhando. Se você algum dia tivesse alguma coisa, alguém te distraiu, você bateu um papo e precisava de mais tempo nela, cara, esse tempo dela esgotava. Ela começava, a gente brincava nas cocheiras ali com os tratadores e tudo, que ela era égua TPM. Ela tinha o momento dela e acabou, não tinha Cristo que depois disso você conseguisse fazer nada com ela. Ela ia lá, chegou no ponto de estresse dela, ela ia embora e agora acabou, não vou mais fazer nada por vocês. E foi uma felicidade muito grande ter ganho o Indoor. Foi uma situação muito agradável porque tiveram outros campeonatos que eu vinha batendo na trave. E foi um concurso muito bonito aqui também, organizado aqui na Hípica Paulista. E eu entrei por último, já tinha um cavaleiro que tinha entrado, feito um bom tempo, o próximo cavaleiro entrou, tirou o tempo, ficou aquele negócio, puta, é impossível retirar esse tempo aí agora, e graças a Deus a gente teve a sorte de conseguir fazer essa vitória aí e conseguir brilhar mais uma vez aí. O bicampeonato sênior foi muito importante, foi um ano que fizeram uma coisa mais parecida com o futebol, foi diluído em 9 etapas e eu tive a felicidade de ganhar, não ganhei as 9, mas eu, se eu não me engano, ganhei 5 de 9 e tive a felicidade de ganhar. Foi o ano que a gente teve o patrocínio da Hyundai no esporte, ganhava uma X35, foi um dos anos que foi as melhores premiações de um campeonato brasileiro já existido aqui no Brasil. Foram muito importantes. A Olimpíada, eu me lembro, no início do ano de 2012, tiveram 3 seletivas aqui no Brasil. Foi uma lá no Clube de Santo Amaro, uma na cidade de Curitiba e uma no Rio de Janeiro. Nesse ano, teve um projeto da CBH que foi muito bacana, incentivador e tudo. Quem ganhasse as seletivas aqui no Brasil tinha como prêmio a conta paga para passar o período de 6 meses na Europa competindo lá para tentar a vaga. Então você ganhava um prêmio de ir para lá sem conta, né? Eu acho que isso aí foi uma coisa muito importante. E quando eu cheguei lá, comecei a saltar os concursos lá, graças a Deus comecei em Lins, fui muito bem, fiz 4 pontos na primeira volta da Copa das Nações, fiz 0 no segundo percurso, fui no Grande Prêmio, cometi uma falta, terminei o Grande Prêmio em terceiro. Essa falta aí, se não tivesse acontecido, tinha ganho o Grande Prêmio. Saí de lá, fui a Copenhague, saltei a Copa das Nações, fiz 0-0. Primeira vez que integrei a equipe do Rodrigo Pessoa, foi uma satisfação enorme poder estar na equipe junto com ele. Andei bem no Grande Prêmio, fiz uma falta. Depois fui saltar em Pforzheim, na Alemanha, concurso 3 estrelas, que é tido na Alemanha sempre um dos concursos fortes, um pouquinho mais brutos lá, diz que os alemães são um pouco mais brutos nas armações. Realmente um concurso estava forte, meu cavalo saltou bem. Saí de lá, fui para Fontainebleau, meu cavalo saltou muito bem lá. E depois de Fontainebleau tive a brilhante notícia de que eu estava dentro da equipe da Olimpíada. Isso foi uma satisfação muito grande. Eu acho que é o sonho de qualquer atleta conseguir chegar a esse nível. Devo muito ao maestro, no cavalo que eu fui, Maestro São Luís. Tive um primeiro dia fantástico fazendo 0 ponto, um segundo dia
muito bom fazendo uma falta. E no terceiro dia foi um dia um pouco frustrante para mim. Meu carro no paddock perdeu a ferradura, ele não estava num dia 100%, ele não conseguiu superar da maneira como a gente esperava. Foi um dia muito difícil, foi um ano que eu fui, quando voltei para o Brasil, fui criticado. Na nossa equipe tinham 3 pessoas só, e eu não sabia se eu podia desistir ou não, o que aconteceria com a equipe. Eu não tive um sinal do lado de fora, nem nada. Eu muitas vezes brinco que eu tenho sinais que eu passo para os meus alunos, dizendo que fica ou sai fora, que a coisa tá feia. E naquele momento, pelo Brasil, eu me lembro perfeitamente, ali naquele momento, passou várias vezes na minha cabeça, um momento em que eu entrei dentro do estádio, na inauguração da Olimpíada, dentro do corredor começou aquela música. Eu sou brasileiro, com muito orgulho. E aí, desse dia em diante aí, a pátria bate na sua cabeça, você fica cego ali, é vida ou morte, mas é pelo país o que eu fiz. Sobrecarreguei meu cavalo que não estava num bom dia, tive a infelicidade de um vento derrubar um obstáculo. Foi um dia horrível na minha vida, mas depois soube tirar isso aí como um aprendizado de lição. Algumas pessoas criticaram, depois outras, quando vieram falar, souberam entender, outras não, mas a vida é assim, a gente nunca consegue agradar a todos, mas graças a Deus dei a volta por cima. O próprio maestro também está aí até hoje, estamos saltando, fazendo, e graças a Deus ele, depois disso, também teve muitos títulos com ele. Dentro dos brasileiros, ele foi um dos principais cavalos aí nos grandes prêmios. O cavalo, como a gente pode ver aqui, nesse momento, ele se torna um grande amigo nosso. Você vê que a gente está aqui, todo momento ele vem, quer um carinho, quer alguma coisa. Uma das coisas mais importantes que eu também falo no esporte é a gente saber dar valor aos nossos tratadores. Nossos tratadores são as pessoas que passam o maior tempo com eles durante o dia. A gente vem, às vezes, chega perto da competição, chega aqui e tudo, a gente conhece um pouquinho do como eles estão, mas quem sabe mesmo como ele passou a noite e tudo, da maneira como ele chega de manhã para tratar ele, para dar a ração e tudo, a atitude dele, eles conhecem muito. Então um bom tratador nessa hora faz toda a diferença, porque os cavalos, a única diferença dele pra gente é que ele não fala, mas ele sente, ele tem dor, ele tem dia feliz, dia triste. Então você também tem que um dia fazer uma graça para ele, pegar antes da prova, às vezes pegar, sair, dar uma volta com ele, passear. Então o tratador é uma figura muito importante. Na hora que ele chega de manhã, ele sabe ver. O cavalo normalmente ele tem uma rotina dentro da cocheira dele. Ele tem um lugar certo onde ele costuma estrumar, onde ele costuma urinar, a maneira como ele se reage na hora de comer, a maneira como ele fica quando o tratador chega ou quando uma pessoa chega. Tem alguns cavalos que são um pouquinho mais arredios, outros são mais carinhosos. Esse é um cavalo de 7 anos, recém-iniciando a carreira dele. É um cavalo bem dócil e tudo, então a gente acaba conhecendo todos eles de uma maneira. Então, e cada um tem sua particularidade, assim como o ser humano. Uns são mais dóceis, outros menos, uns são mais brutos, mas no fundo são dóceis também. Então acaba que a gente acaba conhecendo todos eles, e sempre digo isso aí outra vez. Nossos tratadores, nossos ferradores, que são quem calçam os sapatos nele para eles poderem saltar, os nossos veterinários. Então acho que é muito parecido com a Fórmula 1 nessa hora. Naquele momento lá brilha o cavalo e o cavaleiro, como o carro e o piloto. Mas por trás disso tudo vem uma grande equipe. Então acho que aí vem o tratador, vem o ferrador, vem o veterinário, vem a pessoa que te ajuda, porque hoje eu estou aqui nessa competição, mas eu tenho outros cavalos em casa que estão trabalhando, então tem outras pessoas que me auxiliam no trabalho. Então eu brinco muito que quando a equipe está num astral bom, está todo mundo junto, unido ali, fazendo a coisa pelo bem, as coisas fluem da melhor forma possível. Meu pai falava muitas vezes que o hipismo é um dos únicos esportes que ficou com tradição, né? Porque se você vai na natação, você tira a roupa para entrar na água.
Se você vai em alguns outros aí, a maioria você bota um shorts e vai lá de shorts. O outro você vai de outra maneira, cada um você vai de um jeito. Então, aqui no hipismo é o único esporte que a gente vai e se veste para fazer. Às vezes as pessoas olham assim, a gente usa bota, uma calça um pouco mais justa, uma casaca que a gente chama, que é um blazer para saltar, mas no momento que você está em cima do cavalo galopando, que tem aquela brisa e tudo, é um momento que você não percebe tanto esse calor, o capacete e tudo, e depois você acaba se acostumando. Uma tristeza muito grande que eu tive foi uma vez que eu estava fazendo um treinamento de um cavalo para um amigo meu. Infelizmente esse cavalo se recebeu num buraco ali, se perdeu, caiu e fraturou a mão. Esse dia para mim foi um dia horrível, foi um dia que eu tive durante um ano vários pesadelos na minha vida, de acordar sentindo que aquilo estava começando a acontecer de novo. Eu via várias vezes isso aí na minha cabeça, acordava de madrugada assustado. Foi uma coisa que me marcou, me machucou muito, mas graças a Deus eu consegui dar a volta por cima, consegui continuar trabalhando e tudo. E outro dia muito triste da minha vida foi o dia da Olimpíada lá, que infelizmente eu não tive o melhor resultado que eu queria. Algumas pessoas, como eu falei, me julgaram, outras pessoas me aplaudiram. Mas naquele momento eu fui pela pátria do meu país até o final, e se eu tivesse que ir até o final mesmo, eu acho que eu iria e não arredaria o pé. E a partir do momento que você está dentro de uma Olimpíada representando o teu país, você já vê várias pessoas ali no atletismo ou em outros esportes que terminam ali saturados, que depois terminam, deitam ali no chão e ficam. Tudo isso aí é pela pátria, pelo país, pela nossa bandeira, que é algo inacreditável você estar lá e poder defender o nosso país. O primeiro cavalo que eu tive foi um cavalo chamado Topo Gigio. Era um cavalo da Ana Elisa Guiar, uma amazona, dona do Aras Império Egípcio, que cedeu para mim. E foi o primeiro cavalo que eu tive esse contato. Logo depois eu tive o Maragato, que foi o cavalo que eu caí, mas ao mesmo tempo também foi um cavalo bastante importante para mim. Depois tive alguns cavalos aí de competição aí que eu comecei a competir. Tive um cavalo que era gigante, o nome, mas ele era bem pequenininho. Aí depois tive uma égua que era pan, a gente chamava ela de punk porque o cabelo dela era todo em pé. Tive o Superman, que era um cavalinho pequeno, que foi o que eu iniciei os títulos aí. Depois do Superman eu montei um cavalo chamado Pamperito, aí o Viva Smoking, que me deu um título, um cavalo chamado Baronté. Aí tiveram, entre outros cavalos, um cavalo que foi importante, que foi o primeiro cavalo que eu saltei as provas de 1,40 m, um cavalo chamado Pastis do Menir, também um cavalo que marcou para mim. Uma égua chamada Adriana, que era do Sergino Mendonça, do Aras Agroman, que hoje eu trabalho para eles. E tive aí depois, no início da minha carreira profissional, um cavalo chamado Casco V, que foi talvez um dos primeiros cavalos que eu iniciei, que foi o que eu ganhei o derby. Depois eu tive o Urier, foi um cavalo também que teve um momento que o Casco V, a dona não deixava muito eu saltar, consegui o Urier. Foi um cavalo que eu tive a realização de saltar alguns grandes prêmios. E aí daí em diante eu comecei a trabalhar para o Aras Agroman, veio a Gina, tive o Roquefort, tive o Acoranos, tive o Long Neck, o Mr. Chic. Foram diversos cavalos aí que eu consegui fazer alguns títulos. Então, como eu falo, outro dia teve uma homenagem ao Dia do Cavalo, né? Eu botei um vídeo de vários cavalos no piquete e falei, eu não posso homenagear um cavalo na minha vida, eu tenho que homenagear todos vocês. Então, esse aqui hoje é um cavalo que está com 7 anos, é um cavalo de promessa. E eu tenho hoje também um cavalo que tem 18 anos, que foi o cavalo que eu fui nas Olimpíadas. É um cavalo incrível, que você olha ele é grande e tudo, mas no final de tudo, cavalo super dócil, que você vai e faz o que quer com ele, super agradável. Então, o Azrael foi um cavalo que eu tive importante. O Galipe foi um cavalo que eu tive ano passado na temporada em Wellington. Tive o brilhante Vitória lá com ele.
Então é o que eu falo, eu tive em vários momentos da minha carreira, vários cavalos que passaram marcando. Eu brinco muito assim que no momento que eu tô com eles, é um momento que parece que eu e eles somos uma coisa só. Então, você poder montar vários cavalos assim também, conhecer vários deles pelas suas atitudes é muito importante, e eu acho que é para vocês que estão em casa aí, que talvez devem estar olhando e pensando, nossa, que coisa, né? Experimenta um dia, procura uma escolinha de pismo, tem na Hípica Paulista, tem na Hípica Santo Amaro, tem várias escolinhas, procura ver uma boa escola, porque também tem muitas escolas aí também, às vezes que estão mais afastadas, mas também tem boas, mas eu acho que para você que está aí olhando, vale a pena tentar. E é um esporte que une um pouquinho a família. Você pode, a pessoa com 40 anos está fazendo e o teu filho começando. Assim como o meu pai e eu comecei, meu pai era um profissional da área e foi o que fez a gente cada vez estar mais junto. E você pode ver aqui nesse evento quantos pais e filhos estão juntos, ao invés de ir para a casa de praia de um, para a fazenda de outro. Acaba que eles se unem e estão aqui junto com os cavalos, fazendo essa união toda aí, que é maravilhosa. Meu café da manhã é um café preto e levantar e trabalhar. Com maior sinceridade, quem me ensinou a ler, eu acho, com certeza deve ter sido a minha mãe, né? Minha mãe ali, minhas tias, meu pai, alguém naquele momento que fala, né? Escreve um A, escreve um B, da mesma forma como a gente faz com as crianças hoje, às vezes brincando e tudo, mas eu acredito que a grande culpada de ter me ensinado isso aí, o grande privilégio, eu acho que tem que dar para minha mãe, né? Meu tempo hoje está, acho que da forma que eu gosto, com vários cavalos aí trabalhando, entre alunos, cavalos para competir e tudo mais. Então, graças a Deus eu tenho hoje alguns cavalos de competição, tenho alguns cavalos novos também, que é muito importante a gente estar junto da formação deles, na base dos 4, 5, 6, 7, 8 anos a gente chama de cavalo novo, que são onde a gente vai fazendo eles. E aí com 8, 9 anos eles começam a saltar os concursos. E hoje, graças a Deus, por fruto de trabalho aí, eu tenho alguns cavalos já em competição, em formação. E sou muito privilegiado em poder trabalhar com esses animais maravilhosos aqui. E mais uma vez falo para vocês, experimenta, vocês vão achar uma maravilha aí.